Neemias capítulo 8, versículo 16, leia por favor o que está escrito aí, que nós vamos fazer hoje a 12ª porta da restauração, e tomare que hoje essa porta seja restaurada na sua vida. Nós vamos orar para isso. O que está escrito aí? Essa é a festa chamada a Festa das Cabanas, que Deus instituiu ainda no deserto, para que o povo de Israel comemorasse. Eles, uma vez por ano, eles saem de suas casas e montam uma cabana na porta de casa, e é lá que eles passam durante uma semana toda para relembrar tudo aquilo que pelo deserto eles passaram e viveram. E a Bíblia fala justamente dessa festa que o povo fez nos tempos de Neemias, que há muito tempo não faziam, não comemoravam, e eles fizeram isso nos seus pátios, nos terraços, nos átrios da casa de Deus, acamparam lá. A gente fala átrio, mas não é lá dentro, é ao lado de fora, como se fosse o pátio da casa, do templo, né, como se fosse hoje o estacionamento do templo, aquele local aonde Jesus chegou e as pessoas estavam lá vendendo as coisas lá, que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso aí. E na praça da Porta das Águas e na porta de Efraim. Efraim é um dos filhos de José, adotado por Jacó para substituir na linhagem de Israel, das tribos, eles são contados como o José dividido em dois. Isso foi algo que Jacó fez antes da sua morte, e Deus consentiu com aquela decisão que Jacó tomou. Deus não inverteu, Deus deixou que aquilo fosse feito, e passou-se a contar da linhagem de Jacó entre esses dois, Manassés e Efraim, que passam a fazer parte das 12 tribos. Jacó tinha 12 filhos. Esses 12 filhos, era José quem os completava. Mas, ao invés de ser contado José, entre os dois filhos dele, e dos dois divide e faz uma tribo, duas tribos, mas dentro de uma que completa aí os 12. Aí o que ocorre? Isso é uma coisa que, falando assim por alto, ninguém vai entender se não for explicado corretamente. Mas isso não vem ao caso agora, a explicação disso. O que vem ao caso hoje é o que significa essa porta de Efraim. O que esse local que havia lá em Israel e que tinha sido queimado pelos babilônicos quando entraram, derrubaram os muros, parte deles, não derrubou totalmente, e também queimaram as portas a fogo, e essa porta aí estava queimada. E se você pegar somente assim, porta de Efraim, como qualquer uma outra das portas que nós já estudamos aqui, fica vago, a menos que você veja o que isso significa. E era justamente a causa dessas portas queimadas, a causa da miséria, do sofrimento, da destruição, do desprezo e o vexame, o qual o povo de Israel foram colocados naquela situação. Essas portas estavam queimadas. Todas elas foram restauradas na época de Neemias, porque isto aqui tem um significado muito profundo e todo cristão deveria compreender isso. E de acordo, como diz alguns, a gente está bem perto disso daí. Lá no capítulo 41 de Gênesis, você pode abrir aí na sua Bíblia, Gênesis 41, deixa eu explicar para você o que significa a porta de Efraim. Ela tem que ser restaurada na nossa vida. Essa porta, a gente tem que ter ela novinha em folha, o tempo todo.
como todas as outras. Gênesis 41, versículo de número 51, diz assim: E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Essa tradução ela não ajuda a gente a entender muito perfeitamente isso aqui, mas quando José saiu da prisão, ele foi vendido pelos seus irmãos inicialmente aos 13 anos de idade, aos 17 anos de idade. 13 foi 13 anos de sofrimento que ele passou. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo aos 17 anos, foi para o Egito, vendido a um homem chamado Potifar, que no nosso português é esse aqui. A Bíblia diz que Potifar era o chefe do exército de Israel, do exército lá do faraó, e o comandante do faraó. E a Bíblia diz que José casou com um homem chamado Potífera. Algumas pessoas associam os dois, que diz que o Potifar, que é o mesmo Potífera, acumulava duas funções, a de sacerdote e a outra lá, que a Bíblia diz, alguns associam isso. Eu não vou associar nada porque eu não tenho certeza, só estou falando como um termo de curiosidade. E o que ocorre? Ele, então, é vendido para o Potifar, ele é posteriormente acusado pela mulher de Potifar de ter assediado ela. Ele, então, é preso, colocado na cadeia por 2 anos, quando ele já tinha trabalhado por 11. Potifar cresceu, prosperou, ficou bem-sucedido, mas ele, então, vai para a cadeia 2 anos em Cana, e lá na cadeia ele socorre, ele ajuda 2 servos diretos do faraó, que foi um padeiro e um copeiro. Ele interpreta o sonho deles, e assim como ele interpretou, assim sucedeu. O servo que ficou vivo, um morreu, o outro ficou vivo, que foi o copeiro, esqueceu de José e ele ficou 2 anos lá na cadeia. Até o dia que Deus deu um sonho para o faraó, ninguém conseguia interpretar. Aí ele se lembrou de José. E o faraó mandou buscar, o José interpretou, disse para o faraó o que era necessário ser feito para livrar-se do que deveria acumular nos 7 anos de abundância e o que deveria fazer para ter, naqueles 7 anos de miséria, como passar por toda aquela situação. E assim o faraó escolheu o José para ser o camarada que fosse administrar essa crise. É o ministro da crise, né? E o José, então, ele foi promovido como governador do Egito, e abaixo do faraó era o José quem mandava no Egito. E o faraó deu para o José a filha do Potífera, que era o sacerdote de lá, a Asenate, e ele casou com ela. E teve esse primeiro filho, chamado Manassés. O que significa isso é que ele diz: Deus me fez esquecer de tudo que eu sofri. Eu estava ali dentro, por exemplo, até falei com a minha esposa que essa noite eu estava com sono, mas eu não conseguia dormir. Eu fui dormir 2 horas da manhã e eu não aguentava mais, que meus olhos estavam uma alergia coçando de tanto que ficou parado, aberto, e eu forçando para ler, e eu não conseguia dormir, que não me dava sono. Geralmente é assim quando alguma coisa precisa ser feita. E eu estava pensando comigo,
mesmo com os olhos fechados, coloquei o Cid Moreira para ler várias vezes para mim poder pegar algumas coisas que eu precisava. E enquanto ele lia, eu com os olhos fechados, não dormia e deitado. Então você vê que quando a pessoa ela quer, ela faz. E quando a conversa é agradável, não se dá sono. E não existe nada melhor, mais agradável do que você conversar com Deus ou deixar Deus conversar contigo e ficar ouvindo Ele. Como é que você vai dormir e deixar Ele lá acordado? Né? Então, praticamente. E olha que eu já vivo, né, numa correria e cansado. Não tem aquela coisa de dizer assim, não, dormiu muito durante o dia. Não dormi. E estava, nessa semana, por exemplo, toda semana não teve dia para mim poder repousar. Então, não era coisa para você dizer assim, estava descansado, então não. É a necessidade, a condição, aquilo que você está tratando com Deus é que faz isso. E eu estava pensando comigo, quantas pessoas não conseguem esquecer o que passou com elas? Às vezes aquela mulher que foi traída, aquele filho que foi abandonado, aquele pai que foi esquecido, deixado de lado pelos filhos, aquela pessoa que investiu todo o capital junto com o sócio, e aquele sócio passou a pessoa para trás, enganou ela, passou a perna. Aquela pessoa que foi desprezada na vida, aquela pessoa que sofreu, ficou magoada e até hoje, mesmo a pessoa estando na igreja, mesmo a pessoa se convertendo, ela não consegue esquecer essas coisas. Aquilo está vivo na lembrança. Aquilo está dentro da alma da pessoa, latejando lá dentro. Todo momento a pessoa lembra daquele passado triste. Às vezes aquela pessoa que foi violentada. Aquela pessoa que passou na vida um desprezo, um descaso que fizeram com ela, às vezes até dentro da igreja. Pastor, não foi nem lá fora. Pois é. Você vê, por exemplo, pegaram Jesus, não foi nem o de fora, foi o de casa. Entregaram ele. Ah, mas não foram eles que mataram, mas foi eles que entregaram, é a mesma coisa. Você matar ou mandar matar, o pecado é o mesmo. E eles sabiam que ele ia morrer, se entregasse ele para os romanos, eles entregaram. Então, quem matou, tem a mesma parcela de culpa. E se nós estivéssemos lá, a gente faria a mesma coisa. A menos que a gente já tivesse convertido. Mas o que nós precisamos entender é que Jesus foi ferido pelos de casa. Mas na hora que ele estava lá na cruz ferido, ele não disse assim, Senhor, lembra desses miseráveis o que eles fizeram comigo. E eu estou aqui sofrendo por causa deles. Não, a oração dele foi outra, completamente diferente. Ele disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, eles não têm noção. Jesus não guardou aquele sofrimento, ao passo que José, ele era um camarada gente boa, era um camarada correto, mas não tinha um coração perfeito com Deus. Ele guardou. Ele guardou de seus irmãos a revolta, o aborrecimento, nós podemos falar a mágoa. Tem pessoas que maqueiam mais ou menos isso aqui, dizendo assim, pastor, não tenho mágoa do fulano ou da fulana, não. Eu só fiquei chateado com isso tudo que aconteceu. E deixa eu só falar uma coisa com você. Enquanto você ficar guardando isso, o seu passado vai estar sempre na sua vida. Você não vai ter futuro.
Essa é uma das ferramentas de atraso que os demônios mais utilizam para prender as pessoas na vida, para que elas não passem a progredir. Você veja bem, se José tivesse conseguido esquecer o sofrimento, a traição de seus irmãos, se ele tivesse conseguido esquecer a traição até do próprio Potifar com ele. Porque, poxa, você trabalha para uma pessoa, investe seu sangue, seu suor, você ajuda e aquela pessoa reconhece que ela cresceu porque você ajudou ela a crescer. E lá na frente você pega essa pessoa e dá como recompensa para ela a cadeia. Joga ela na masmorra e esquece dela lá, por causa, o que é mais triste ainda, de uma coisa que você não fez, que injustamente você está sendo acusado, que injustamente você está passando. Aí que a dor é pior, só que nós não conseguimos muitas vezes lidar com essas coisas. Nós não sabemos lidar com desprezo, nós não sabemos lidar com traição, nós não sabemos lidar com sofrimento, nós não sabemos lidar com aquilo que as pessoas fazem conosco, injustiças. Mas, pastor, eu preciso contar ao senhor o que eu passei, o que fizeram comigo, porque nós queremos justificar o motivo da gente não perdoar, o motivo da gente não liberar o perdão. A gente quer uma justificativa para dizer assim, você tem razão. Realmente seu marido, seu ex-marido é um crápula. Realmente a sua ex-esposa é uma bruxa. É uma pilantra de mão cheia. É assim que a pessoa ofendida, ela quer se defender. É assim que a pessoa chateada, que a pessoa aborrecida, ela lida com o sofrimento. Ela quer mais ou menos assim, ter razão de estar magoada, ter razão de estar revoltada, de estar aborrecida, de estar chateada com aquela situação, porque afinal de contas, poxa, que culpa tenho eu nisso tudo? Eu sou a vítima, eu sofri e agora eu não tenho nem o direito de estar indignado com essa pessoa? Bom, se você quiser, fique. Mas isso foi o que fez José ficar 13 anos a ver navio passar. Quantos anos você está vendo e as coisas caminhando, indo de mal a pior? Quantos anos você já está no Evangelho, lutando contra uma enxaqueca que não sai da sua cabeça? Quantos anos você está no Evangelho lutando com um problema familiar e ninguém da sua casa se converte? Quantos anos você está no Evangelho lutando para tirar a sua esposa, o seu marido, os seus filhos do pecado e ninguém sai? Porque a maior prova que ninguém sai é porque eu não saí. Como é que eu vou levantar quem está caído se eu não estou em pé? Em que José seria útil para o Egito? Em que José seria útil para os seus irmãos, para seu pai, se ele continuasse como ele estava? Trazendo vivo na sua memória seu sofrimento, a traição, o desprezo, as injustiças. Em que ele seria útil quando viesse a fome? Em nada. Seria mais um faminto miserável que passaria por aquela desgraça todo dia. E talvez nem passasse com vida. Nós vemos que hoje, por exemplo, aquilo que eu sempre falo, a solução do nosso país, ela não está no STF, não está nos nossos políticos, a solução do nosso país está na vida de cada cristão, irmãos, dependendo da gente ser luz. A gente não ser uma esperança, a gente ser uma realidade. José se tornou uma esperança, Deus queria que ele se tornasse uma realidade. E ele teve que tratar com isso. E sabe quando foi que José tratou com isso?
somente quando ele chegou no último degrau que ele desceu. E qual foi o último degrau que ele desceu? A cadeia. Foi lá aonde ele foi sarado. Não foi aqui quando ele foi promovido a governador, não foi aqui quando ele arranjou uma esposa, quando ele teve filho. Aquele caso que eu sempre digo, todo solteiro frustrado não casa justamente por causa disso. É gente ferida. Deus seria mal se Deus atendesse às suas orações de colocar uma pessoa mais doida do que você no seu caminho. Porque fogo com gasolina, meu amigo, só vai dar incêndio. Como é que Deus vai pegar uma pessoa, colocar do seu lado, sendo que você é uma pessoa totalmente maltrapilha na vida? Você é uma pessoa rancorosa, vai ser mais um que você vai ter mágoa, você vai ter rancor, porque todo relacionamento, ao você se relacionar com as pessoas, você pode sofrer. Você escolhe sofrer ou largar para lá. Tem gente que escolhe sofrer, que guarda todas as lembranças tristes do passado, as injustiças, as traições, os descasos, mais ou menos assim. Se eu fosse guardar, só aqui em Belém do Pará, todas as traições que eu já sofri no ministério, com pessoas que a gente chegou na igreja morrendo à míngua, com pessoas que a gente pegou da lama, e a gente lavou, limpou com a palavra de Deus, com as orações, que a gente trouxe aquelas pessoas, ensinamos, orientamos elas, e na hora delas se ajuntarem com a gente, trabalharem conosco e dar as mãos e fazer a obra de Deus, nos traíram e ainda até hoje nos prejudicam. Fazendo o quê? Fazendo fofoca. Eles não contentam só em sair, não, só em trair a gente, não. Eles ainda ficam minando as coisas, falando mal da obra de Deus, falando mal da gente, falando mal do ministério, falando daquilo que, de uma forma mentirosa, viveram, passaram, tiveram, mas querem ainda afastar as pessoas da gente, fazer com que as pessoas não estejam conosco. Continuam, não se importam só de sair e ir trabalhar, não. Porque se sair, se fosse trabalhar, tudo bem. Mas não, eles saem e continuam trabalhando para prejudicar a gente. Se eu ficasse chateado com isso, sabe o que iria acontecer comigo? Eu estaria sofrendo. Sofrendo com doenças, sofrendo com problemas emocionais, sofrendo com problemas financeiros, sofrendo com todo tipo de situação. Como José sofreu. Só revés. Até ele entender, eu preciso deixar para lá o que fizeram comigo, se eu quiser ter uma nova história para contar. Por isso é que aqui, para homenagear, para agradecer o que Deus havia feito com ele, o primeiro filho, ele dá o nome de Manassés. Então, todas as vezes que ele olhasse para aquele garoto, que ele olhasse para aquele rapaz, que ele olhasse para aquele pai de família, que foi isso que o Manassés se tornou, ele diria: Deus me fez esquecer de tudo que eu sofri. Manassés é a minha gratidão pelo que Deus me fez parar de sofrer. Ele escolheu não sofrer com aquilo que ele passou. Porque ele entendeu, poxa, eu fui traído dentro da casa de meu pai, eu fui vendido pelos meus próprios irmãos, eu vim para cá, ajudei o meu Senhor, ele cresceu e prosperou, foi bem sucedido, e como pagamento do meu trabalho ele me joga numa cadeia. Não, isso não está certo. O que está me fazendo descer ao invés de subir? O que está me fazendo fracassar ao invés de vencer? Como hoje, por exemplo, o diabo coloca na nossa cabeça: olha, você está nessa situação desempregado porque olha a crise econômica que está no nosso país.
Olha as dificuldades que está todo mundo passando, não é só você que está enfrentando. Olha essa onda de doenças, de enfermidades, olha esses problemas que estão sucedendo com todo mundo, você não vê, você não enxerga isso. Só que nós precisamos entender uma coisa, meu irmão. Deus fez diferença entre Israel e o Egito. Primeiro, se guardardes os meus mandamentos e fizerdes o que eu vos mando, nenhuma das doenças que lancei sobre os egípcios virá sobre vós, porque eu sou o Senhor que te sara. Então Deus estava mostrando que aquelas pragas, aquelas moléstias, aquelas doenças que vieram sobre o povo de Israel, não vieram sobre o povo do Egito, não viriam sobre Israel, mas com uma condição: Israel tinha que guardar os seus mandamentos. Se eles não guardassem, eles estavam sujeitos a passar as mesmas coisas que o Egito passou. Porque o Egito passou porque não quis ouvir a Deus. Quantas vezes Deus mandou Moisés ir lá e dizer: Faraó, solte o meu povo para que eles vá e me ofereça sacrifícios. Faraó quis soltar? Não soltou, ficou brincando lá. Aí o que deu a situação? Você já sabe o restante. A outra parte é que a Bíblia diz que o Senhor abriria o seu bom tesouro. Qual é o tesouro do Senhor? Os céus. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, que é Deuteronômio 28, versículo 12. Abrirá o seu bom tesouro, abençoará o trabalho de tuas mãos, dará chuva no tempo certo, né? Ele vai mandar a chuva, abençoa o trabalho de suas mãos, para que emprestes a muitos, porém não tome emprestado. Então há uma diferença, Deus está mostrando que há uma diferença aí. Se não estava, se José sofreu, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele viveu, se ele tivesse absorvido e ele não tivesse guardado no seu coração, ele não tivesse ficado aborrecido, chateado com o que ele teve que passar, se ele tivesse passado por ali mais ou menos como Jesus passou, olha que o que Jesus sofreu nem se compara com o que José sofreu, mas a gente que tem a dor, cada um sabe onde o sapato aperta, né? Cada um sabe onde dói. E, geralmente a nossa dor ela é ruim, nenhuma dor presta, mas cada um sabe a sua. Mas se nós compararmos a nível de dor, a nível de sofrimento, Jesus sofreu muito mais, mas ele escolheu perdoar. Porque perdoar é o mesmo que esquecer. Ele escolheu esquecer. Tem gente que prefere e escolhe lembrar. Nunca, pastor, eu vou esquecer o que a minha mãe fez comigo. Tá bom, então fica aí nessa desgraça dessa vida que você está vivendo. Nunca vou esquecer o que o meu ex-marido fez comigo. Nunca vou esquecer o que o meu irmão fez comigo. Nunca vou esquecer o que o pastor, o bispo, o missionário, o obreiro, o crente, o fulano de tal, o Beltrano, o que ele fez comigo. Isso eu nunca vou esquecer. Tá bom. Continue guardando. Segura isso. Lembra, traz isso vivinho na sua memória. Você vai ver onde você vai parar. Você vai parar num lugar chamado sofrimento. É onde você não vai sair dele. José, enquanto lembrou, ficou 13 anos ligado. Irmão gêmeo do sofrimento. Irmão gêmeo da derrota. Porque tudo dava errado. Quando ele resolveu esquecer, Deus o tirou de dentro da cadeia. Deus o tirou daquela vida miserável, Deus o tirou daquela condição, querido, sabe por quê? Porque Deus não pode me abençoar se eu tenho um coração vingativo. Vou levantar e você vai ver, eu vou ferrar você. Você me paga tudo que você está fazendo comigo. Ah, mas você me paga. O dia que eu tiver condição, você vai ver.
O dia que eu tiver, o dia que eu alcançar o que eu preciso, você vai me pagar tudo, você vai comer na minha mão. Deus nunca vai dar a você condição para isso. Mas nunca. Porque Ele mesmo disse: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Se tem alguma vingança a ser feita, quem tem que fazer é o Senhor e não você. Se tem alguma recompensa a ser dada, é o Senhor e não você. Agora a escolha é sua. José escolheu aqui esquecer. Tanto é que quando o filho nasce, ele põe nome para homenagear o que ele a decisão que ele resolveu ter na vida. Eu preferi fazer, Deus me fez esquecer. Porque ele não tinha condição dele mesmo fazer. Quem fez aquilo foi Deus, mas Deus só fez ele esquecer quando ele disse: Senhor, eu não quero carregar essas lembranças ruins do meu passado. Eu não quero carregar essa mágoa. Eu não quero carregar essa revolta. Eu não quero carregar esse pensamento. Eu não quero carregar essa indignação. Eu não quero carregar, Senhor, dentro do meu coração, essa chateação com isso. Olha quantos anos da minha vida eu já perdi, olha quanto tempo eu já passei e eu só estou indo de mal a pior. Meu Deus, arranca isso do meu peito, arranca isso da minha alma. Você vê que Davi, no Salmo 103, ele faz o contraste aqui, né? E ele diz assim: ó, minha alma, bendiga ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Davi está pedindo a alma dele, é para não esquecer das bênçãos que Deus tem disponível para ele. Disso a gente deveria lembrar, mas não cabe dentro de nós, porque Deus é o óleo, a mágoa, a chateação, a revolta, a indignação é a água. Os dois misturam? Misturam? Mas tem gente tentando misturar. Então, meus irmãos, se você tem um problema no seu passado, que você não consegue lidar com isso, que você não consegue esquecer isso, pede para Deus tirar isso da sua memória. Enquanto você não esquecer isso, Deus não vai te dar o segundo filho. Qual é o segundo filho? É o Efraim. Porque o Efraim, ele diz assim: Deus me fez crescer na terra do meu sofrimento. Ou, em outras palavras, Deus me abençoou dobrado. Deus me deu condições onde Ele me fez frutífero. Porque antes José não frutificava. Para ele não, ele frutificava para os outros. Tem pessoas, tem crentes, por exemplo, que vêm comigo e dizem assim: pastor, principalmente, tem muitos que são obreiros, outros são até pregadores mesmo. Ele diz: pastor, eu oro pelos outros, eu prego para os outros e as coisas acontecem na vida deles, mas com a minha vida, pastor, sabe por quê? Como é que você consegue ser bênção para os outros e não consegue ser bênção para você mesmo? Estranho. Como é que Deus pode usar você e passar através de você e ir lá na frente, mas Ele não pode ir a você? Estranho. Muito estranho, muito esquisito isso. Por que disso? Porque Manassés ainda não chegou na sua vida. Você ainda não esqueceu do que você sofreu, do que você passou. Porque Efraim só vem, Efraim só nasce quando você esquece o seu sofrimento e a sua dor. Lembrando que perdoar é esquecer, diz o profeta, que Deus pega os nossos pecados e lança aonde? No mar do esquecimento. Você não esquece? Não, eu não esqueço não, pastor.
Isso aqui vai morrer comigo. Pois é. Então, esquece Efraim também, porque Efraim nunca vai chegar na sua casa. Efraim nunca vai entrar pelas suas portas. Efraim não vai nascer. É como hoje, por exemplo, ao invés da gente crescer, pastor, como eu tenho sofrido, como eu tenho passado tanta situação difícil. Pois é, mas por que você não consegue crescer mesmo na dificuldade? José estava dizendo aqui, eu fico imaginando assim, eu me coloco no lugar de José e eu fico olhando. Era o único hebreu que estava lá, a Bíblia não cita mais ninguém, era o único crente, o camarada sozinho numa terra estranha, idólatra, em um povo onde ele era escravo. Quem é que respeita um escravo? Ninguém. Mas naquele lugar, José cresce. E eu me lembro das palavras de Jesus em João capítulo 15. Quando ele diz assim, não fostes vós que me escolhestes, mas eu é que escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam para sempre. Então o que Jesus está falando comigo e está falando contigo, a escolha é minha e a minha escolha é para que você seja frutífero, mesmo na terra aonde você tem sofrido, aonde você tem sido humilhado, escarnecido, desprezado, aonde faz descaso, chacota, aonde brincam com a sua cara, aonde te desprezam, aonde tem raiva de você, aonde te persegue. É aí que eu quero que você frutifique. É aí que você tem que... mas pastor, como é que eu sozinho vou ficar numa situação dessa? Porque há uma semente de vida e de vitória plantada dentro de você. A escolha não é sua, a escolha é de Deus. Então deixa Deus fazer você frutificar no meio dos inimigos, porque esse é o maior tapa na cara do diabo. É quando Deus te faz crescer, está todo mundo esperando a sua morte e você levanta. Está todo mundo esperando o seu fracasso e você começa a expandir. Ao invés de você regredir, você progride. A escolha não é minha, meu irmão. A escolha foi dele, ele me escolheu para crescer. Agora, para que eu possa crescer, lembro novamente. Eu preciso escolher esquecer. Se eu não escolher esquecer o que passou, o sofrimento que tive, o desprezo que vivi, a vergonha, a afronta, se eu não escolher isso, infelizmente eu não vou crescer. Eu vou ficar a ver navios pela vida fora. Eu vou ficar como vítima. Puxa vida, sofri tanto, por que Deus não vê meu sofrimento? Tenho passado tanta amargura, tanta dor. Por que Deus não olha para a minha causa? Por que Deus não vê a minha luta, a minha batalha? Por que Deus não enxerga tudo que eu passo? Deus tem enxergado. Agora você quer esquecer essa desgraça que você tem vivido de vida? Você quer viver, você quer crescer no meio dos leões, você quer crescer no meio dos gigantes, você quer, por exemplo, Daniel não fez questão nenhuma de ir na cova dos leões, sabe por quê? Porque ele sabia que lá era lugar de honra. Tem crente que tem medo da cova. A cova não é o nosso fim, a cova é a nossa promoção. Deus quer que a gente cresça no sofrimento. A mesma coisa. Deus queria fazer José crescer naquele lugar. É o lugar onde ele chegou fracassado. Você chegou aqui fracassado, derrotado, arruinado, destruído, pois te prepara, porque Deus deseja que você cresça no meio desse caos que virou a sua vida. Escolha esquecer o seu sofrimento. Escolha deixar o seu sofrimento. Pastor, porque minha mãe, larga tua mãe para lá, agora você está lidando com Deus. Meu ex-marido, larga ex-marido para lá, já até ex. Minha ex-esposa, larga para lá.
Agora é você com Deus, é Deus que vai fazer, é Deus que fez ele esquecer o trabalho, o sofrimento, e é Deus que fez ele crescer, irmão. O crescimento é uma bênção que Deus colocou no ser humano desde os tempos de Adão. Quando ele completou, fez Adão e fez Eva, ele disse assim: e disse-lhes, crescei e frutificai e multiplicai-vos, sede fecundos. Multiplica, cresça. Eu quero que você cresça, que você se expanda. Eu quero que você seja bem sucedido. Ah, pastor, mas dessa forma a gente levanta aqui, outro vem com a bicuda colar. Tá bom, sai catando uns cavaquinhos, levanta. Opa, já tem cavaco para fogo. Ah, porque, poxa vida, a gente faz uma coisa, aí hoje o outro já vem ali. Tá bom, irmão, levantou já? Levantei. Ok, continua a vida que segue, deixando as coisas que para trás ficam e buscando as que estão adiante de mim, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Paulo tinha esse alvo. Qual é o seu alvo? Ficar lá lamentando o que você tem passado, a falta de oportunidade, a perseguição que você está sofrendo, o desprezo, o descaso, a miséria, as lutas que você tem, ficar lá lamentando por isso? Ora, nós somos mais que vencedores em todas as coisas, nós temos a semente da vitória dentro de nós, isso está dentro do normal, e Jesus está dizendo, é isso mesmo, meu filho. Está sofrendo? Quero que você cresça onde você mais sofreu. Que eu quero que as pessoas olhem e dizem assim, gente, quem diria, hein? Como é que pode? Esse cara chegou aqui, era escravo do Potifar, foi comprado por 30 moedas. Poxa, esse cara que estava lá dentro da cadeia, puxou 2 anos de cana, acusado de ter assediado uma mulher. Esse cara agora é o governador do Egito, pois é, a parte do governador todo mundo quer chegar. Esquecer o que precisa ser esquecido para chegar a governador é que as pessoas não decidem. O dia que decidir, Deus vai fazer. Gênesis 48, só para gente terminar. Digam graças a Deus. Amém. Gênesis 48. Tem pessoas que chegam aqui comigo, ei, pastor, porque eu estava lá no meu emprego, eu fui perseguido. Ah, bom, fica lembrando dessa praga aí. Deus queria te tirar daquele antro lá para poder promover você, para colocar você como gerente, como patrão. Você quer ser empregado? Fica. Ah, pastor, porque eu estava numa igreja aí, me humilharam. Ok, humilharam Jesus também. No entanto, ele preferiu esquecer o que ele passou, e a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente, deu a ele um nome que é sobre todo nome, para que ao nome dele se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, anjos, homens e demônios. Jesus quer pegar a gente e falar assim, olha, Satanás, você lembra disso aqui? Lembra-se, esse miserável, esse desgraçado, eu fiz de tudo, fiz perseguir ele, fiz injustiça com ele, fiz as pessoas desprezarem ele, fiz as pessoas largarem ele, fiz as pessoas traírem ele, mas esse desgraçado não desistiu. Eu lembro quando ele estava comendo na minha mão, eu lembro quando eu estava metendo chicote nele de manhã, de tarde e de noite. Pois é, agora você não pode mais bater, tá vendo aqui? Ó? Onde é que ele está agora? Agora é chefe. Ai, ai, ai. É uma pena que tem gente que não entende, estão dormindo ainda, coitado. Diz assim, olha, Gênesis 48, versículo de número 13. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão,
Isaque. O Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, sejam chamados neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José, que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de nossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com meu arco da mão dos amorreus. Essa terra aqui foi a que herdou Manassés e o Efraim. Essa a terra que Jacó tomou com seu próprio arco, com sua própria mão. É essa terra que ficou para os filhos do José. O que ocorre? De acordo com o pessoal do passado, o José trouxe os dois filhos. O Efraim estava à esquerda de Jacó e o Manassés à direita. Porque a tendência, se chegar duas pessoas aqui, por exemplo, comigo, é você fazer assim, ó. Uma mão aqui em uma e a mão aqui na outra. Só que geralmente, você pega, se você me disser, de onde tiraram isso? Não sei, suponho eu, que a Bíblia, por exemplo, meus avós, quando a gente chegava, e eles estavam dando para nós qualquer coisa, e você recebesse com a mão direita, a mão esquerda, eles não entregavam. Eles não lhe davam. Principalmente dinheiro. Eles não te davam. E se você pegasse com a mão esquerda e te desse 50, eles tomavam 50 e te davam 10 quando você pegasse com a mão direita. Que é para você aprender que bênção você pega com essa. A bênção para estourar a boca do balão. Aí, suponho eu que isso tenha vindo quando Deus não tinha por quem jurar. A Bíblia diz que ele levantou a mão direita e disse: certamente te abençoando, te abençoarei. Ele disse isso para quem? Alguém poderia me dizer para quem que ele falou isso? Abraão. A bênção que Jacó está aqui agora dizendo, que aquelas bênçãos prometidas a Abraão esteja na vida de Efraim. Aí está aqui, o Manassés está aqui, o Efraim está aqui. O que o Jacó, já velho, já estava assim com os olhos, já não enxergava mais assim, já tinha, talvez, eu não sei se, como é que chama aquela doença que dá que você não enxerga mais de perto? É miopia, né? Eu não sei. Ele não enxergava mais. Aí, ao invés dele fazer assim, ele fez assim. Aí José chegou lá e disse: pai, o primogênito é o outro, porque o primogênito é que tinha que receber a bênção dobrada.
E o que Jacó faz? Jacó muda. Ele passa a bênção para o Efraim e ele põe a outra mão no Manassés. Por quê? Porque crente não vive de passado, irmão. Crente vive é para ir para o futuro. É do presente para cima, não é passado. Crente não vive de sofrimento, lembrando de sofrimento, de dor. Sofrimento e dor, você deve lembrar do que Jesus sofreu para fazer você um campeão. Isso você nunca deve esquecer. Isso você tem que sempre trazer na sua memória e guardar isso no seu coração. Mas do sofrimento seu, não. É para isso que Jesus sofreu, para você não ter que sofrer mais. E se você ficar sofrendo, você não cresce. Ninguém vai crescer no sofrimento se não optar por esquecê-lo. Por largar para lá o que te feriram, o que te magoaram, o que te acertaram, o que fizeram você chorar, o que fizeram você sofrer. Larga isso para lá. Deixe isso de lado. E vá caminhar com Jesus. Vida que segue. E ele então abençoa para que as bênçãos de Abraão, de Isaque e as bênçãos de Jacó passasse para o Efraim. E segundo diz alguns judeus, eles dizem que a maior parte aqui do povo brasileiro tem uma descendência de Efraim. Efraim tem ele tem umas coisas boas, mas também Efraim tem um negócio ruim com ele. Não vou falar sobre isso, mas não que Deus tenha colocado, mas porque Efraim escolheu isso. Então você vê que o próprio nome bem sugestivo, ele vem para fazer a gente frutificar, a gente crescer, a gente prosperar, a gente vencer, a gente mudar, a gente deixar o sofrimento para trás. E acho que baseado nisso o apóstolo Paulo diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Então entenda, as coisas velhas. Olha para o seu vizinho e pergunte a ele: o que você fez com as coisas velhas na tua vida? Porque a única coisa que, se tiver velha, você não pode jogar fora, é o marido, a esposa, eles não podem jogar. Esse aí tem que ir até que a morte separe. Esse aí não pode passar, não. Esse aí tem que conservar. Tem que continuar aí. Agora, tudo que você passou, desprezo, perseguição, abandono, sofrimento, descaso, afronta, calúnia, difamação, tudo que você sofreu, traição, irmão, o diabo te deu um osso e você está intertido com esse osso, tentando arrancar alguma coisa dele. Jesus tem filé mignon para você e você está lambendo o osso. Joga esse osso fora. Joga o osso fora para você ter o filé mignon. José estava lá, coitado, depenando, a vida dele só regredindo, só descendo. Você está só descendo na vida, você já era para estar lá no topo, você já era para estar lá em cima, e você está lá embaixo na prisão. Você está lá humilhado, destruído, arruinado. Mas hoje o Senhor Deus vai colocar a mão direita dele sobre a sua cabeça. Hoje você vai prosperar. Não sou eu que vou colocar a mão em você, não. Quem vai colocar é Deus, que vai colocar a mão direita dele em você, porque a partir de hoje, nós vamos pedir a ele para ele colocar a primeira à esquerda, para a gente poder esquecer tudo que passou. Amém? E depois a mão direita para a gente poder ter o que nós nunca tivemos, porque você vai conquistar. Mas pastor, nós estamos numa crise, é na aflição que a gente cresce. É para crescer agora mesmo, porque abril é para ser o melhor mês da sua vida. Coloca isso no seu coração, dentro da sua alma, porque é para a gente ser grande.